Alexandre Alves Costa. O Alexandre é provavelmente o maior colecionador de figurado de Barcelos, em Portugal. O que é que, em finais dos anos 60, o fascinou tanto na Rosa Ramalho? É uma pergunta difícil, porque eu não tenho... São muitas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, a descoberta do povo, digamos, a descoberta do país e do povo, do verdadeiro, do chamado Portugal verdadeiro, que nós andávamos todos com um Portugal cenografado, não é? Inventado e aldrabado, digamos, e mentido. E, portanto, a descoberta do povo era uma coisa que nos interessava em todas as suas manifestações, artísticas ou não artísticas, ou funcionais também. Por isso, a arquitetura popular nos interessava também, da mesma maneira. Depois, evidentemente, um certo fascínio que tem que ver com uma questão mais de natureza estética, digamos. Foi uma paixão por esta capacidade criativa absolutamente extraordinária que tinha o figurado de Barcelos. Por um lado, uma criatividade imensa e, por outro lado, uma forma de a concretizar em peças que nós achávamos, na altura, absolutamente notáveis. E nós que fomos educados na chamada ortodoxia marxista, não é? Ou na ortodoxia neorrealista, se quisermos, para nós o surrealismo era uma espécie de fuga. E encontrávamos aqui expressões que nós achávamos que eram surrealistas. O Rocha Peixoto explica isso cientificamente, diz que são peças que têm que ter raízes na proto-história, e depois o que é também muito interessante no figurado de Barcelos, e como seria em qualquer outra expressão artística com essas origens, é que se veio aculturando ao longo dos séculos. Quer dizer, os temas que provavelmente na proto-história eram usados, foram acrescentados a outros. Por exemplo, a cristianização acarretou a representação de santos, de Cristo, da Nossa Senhora, dos presépios, que não tem nada a ver com a proto-história. Mas, por exemplo, uma mulher a meter uma criança no forno, eu digo que não sei onde é que eu vou buscar isto, não é? Eu não tenho elementos próximos de mim, da minha cultura, porque a minha cultura é greco-romana, não é? Claro. Tudo que está para trás não percebo nada. E ninguém percebe. Portanto, Isto disparava em todas as direções. Disparava, e também é interessante que, simultaneamente, disparava numa direção que também era realista. Está ali uma matança do porco. Quer dizer, com um realismo absolutamente inacreditável. Estão os cavaleiros que ela via da GNR ou de qualquer outra coisa. E estão peças que ela não sabia bem, ela própria, ou elas, as mulheres com quem eu falava, não sabiam bem o que eram, nem elas sabiam o que estavam a fazer. A senhora Rosa perguntava-me uma vez sobre uma peça que tinha feito, que não tenho aqui nenhum exemplo, que era um carocho, que era uma peça com um bicho, com 6 ou 7 patas, ou não sei o quê, que não existe, claro. Ela perguntava-me: Alexandre, será que estes bichos existem lá nas serras? Quer dizer, ela misturava o real com o irreal. E isso... Ou seja, a senhora Rosa, como lhe chamavam, era aquilo que os surrealistas desejariam ser. Mas ela era... De uma espontaneidade absoluta. Pois, quem dera aos surrealistas, digo eu também. E quem dera ao Picasso também, às vezes. Mas ela tinha uma capacidade criativa e inventiva absolutamente extraordinária. E era uma pessoa que, para além disso, do ponto de vista técnico e do ponto de vista estético, era quase perfeita. Quer dizer, se formos ver as peças delas tão reduzidas à essência, as peças que se fazem agora em Barcelos têm mais decoração do que escultura. Isto, além do mais, são ótimas esculturas. Não é? O que também não era despreciando para nós. Quer dizer, para nós que éramos estudantes de Belas Artes, e alunos do António Quadros, que tinham uma paixão por... Foi ele que a descobriu, aliás. Ficou fascinado com aquilo e disse-lhe: a senhora podia fazer uma fornada que eu compro-lhes todos. Gosto ou não gosto, compro-lhes todos. E ela fez uma fornada de bonecos e o António ficou absolutamente apaixonado. E foi assim que começou. Foi assim que começou. E passou-nos isso, passou aos alunos, passamos a desenhar nas aulas de figurado de Barcelos e, sobretudo, passamos a ir lá. Íamos de manhã na caminhonete, na carreira, como se dizia, íamos na carreira e voltávamos na carreira e comprávamos aquilo que cabia nas nossas sacas e que nós tínhamos dinheiro para pagar, porque ninguém dava valor a isto. No fundo,
Nas feiras continuavam-se a vender bonecos, mas eram bonecos feitos em série. Também são muito bonitos. E eu também os tenho todos. Não se sabe de quem são. Qualquer mulher fazia sempre iguais, como se fazem extremos, não é? Sempre iguais. E depois isso estimulou o aparecimento destas pessoas nas feiras também. E foi um deslumbramento. Quer dizer, foi um deslumbramento porque ir à feira de Barcelos na quinta-feira era uma peregrinação obrigatória, porque nós sabíamos que íamos encontrar obras de arte à venda por 20 escudos. É por isso que eu misturei aqui três artistas diferentes, e um que não sei quem é, que é o do galo, aquele galo que está ali, maravilhoso, aliás, que era do meu pai. Quer dizer, o meu pai já tinha um certo olho. Ou seja, é um galo verdadeiro, antes da estilização. Exato. Do galo pelo Estado Novo. Era comum na cultura popular, em todas as culturas populares. E isto foi apanhado na altura do Estado Novo provavelmente por próprio António Ferro, que era o único que teria talvez inteligência suficiente para perceber isso. Percebeu que isto era uma peça que, do ponto de vista iconográfico, era muito forte, e encomendou a um artista plástico, não sabemos quem é, que pegasse nesta peça e a transformasse numa peça erudita, mais estilizada. E são os atuais galos de Barcelos. Estes desapareceram, ninguém os faz, já ninguém gosta deles. Mas o Alexandre guardou-os. Mas eu tenho um que herdei do meu pai, diga-se de passagem, e tem esta dupla qualidade.